Olá a todos e a todas, eu sou a Thaís Abelli, líder da Universidade do Tênis de Mesa aqui na CBTM, e estamos começando mais um programa Ciência TMB, com a temática hoje de formação e desenvolvimento de treinadores. E temos como convidados o professor doutor Michel Milstead. O Michel é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte, o NUP, da UFSC, possui graduação em Educação Física pela PUC, do Paraná, mestrado em Ciências do Desporto pela Faculdade do Desporto, na Universidade do Porto, e doutorado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou ainda o seu pós-doutorado na Universidade de Ottawa, no Canadá, e tem uma formação aí específica como Coach Developer pelo ICCE e pelo programa aí da NCDA, e atua como consultor em organizações esportivas na formação de atletas e na formação de treinadores. Prazer em recebê-lo, Michel. Prazer, Thaís. É um prazer muito grande estar participando com vocês aqui e desse programa inovador que a CBTM tem feito. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Michel. Estamos recebendo também como convidado, ao lado do professor Michel, o professor Dr. Caio Correia Cortella. O Caio atua na Confederação Brasileira de Tênis, na Federação Paranaense de Tênis e na Federação Paulista de Tênis, junto ao Departamento de Capacitação dessas instituições, promovendo aí capacitação de treinadores, né? O Caio tem em seu currículo um doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Treinamento Desportivo para Crianças e Jovens pela Universidade de Coimbra, uma especialização em Treinamento Desportivo pela Universidade Estadual de Londrina e uma graduação em Educação Física também pela Universidade Estadual de Londrina. Caio, um prazer recebê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Olá, Thaís, o prazer é meu, parabéns aí por essa iniciativa e com certeza essa ação vai ser um diferencial dentro do trabalho que vocês já vêm fazendo aí dentro da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Obrigado, Caio. E a gente vai seguir a nossa rotina aqui do programa Ciência TMB com uma apresentação dos convidados, seguida aí por uma discussão, né, entre todos nós. Então, para dar início, eu passo a palavra ao professor Michel, para ele fazer a sua apresentação. Bola está contigo, Michel. Vamos lá, eu vou, na verdade, situar a temática da formação de treinadores esportivos no Brasil, e depois o Caio vem trazendo um pouquinho das experiências e iniciativas que nós temos feito em alguns programas na modalidade de tênis. Então, quando a gente fala em formação de treinadores, ou desenvolvimento, ou aprendizagem de tênis, de treinadores, desculpa, a gente precisa sempre situar esse sujeito que está nesse processo de aprendizagem, que é o treinador esportivo. E, na verdade, quando a gente fala o treinador esportivo, qual é a tarefa, qual é a atividade dele? Muitas vezes o verbo treinar é do atleta. O treinador dá o treino, o treinador intervém no processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Então, nós temos feito, ainda por não ter essa palavra em português, analogia com o termo de coaching esportivo, que vem da língua inglesa, e o coach, na origem da palavra, quanto um veículo de condução, uma carruagem. Então, no processo de coaching, esse treinador é responsável em conduzir os seus atletas, alunos, praticantes, de um ponto a outro, buscando sua melhoria contínua, com base nos objetivos específicos que cada atleta ou praticante possui. No entanto, esse processo e essa condução não é linear, ela é permeada aí por diferentes situações, por diferentes improvisos que podem acontecer durante o treino, pois a gente está falando de um processo de formação e ensino de seres humanos. Então, não são máquinas em que a gente pode definir a priori onde a gente quer chegar, pois depende das condições desse atleta, as condições do ambiente, do contexto, as motivações, as problemáticas que podem acontecer durante o treino, mesmo em adaptação de uma tarefa, adaptação de um contexto, ou um próprio material, uma bola pode sair da quadra, enfim, são N condições que trazem aleatoriedade no processo de treinamento e que a definição científica, uma delas é da improvisação estruturada. Então, por mais que eu tenha
um processo e um plano traçado dessa condução, a todo momento eu vou ter que fazer adaptações constantes para seguir ao norte que eu buscava desde o início do meu trabalho de treinamento. Uma outra definição que eu acho bastante interessante, que a literatura traz, é o processo de orquestração. Então, o treinador é visto como um maestro, em que ele precisa definir e trazer as pessoas que estão em volta desse ambiente esportivo, do cenário, que não apenas o atleta, mas também assistente, pais, diretores, mídia, N pessoas que podem estar envolvidas nesse processo e que devam ajudar na condução e na orquestração dos objetivos que a gente quer seguir. Então, o treinador também é visto como maestro que lidera e influencia pessoas a todo momento. Então, quando a gente fala no processo de coaching esportivo, ele basicamente é um processo de natureza pedagógica e social e, por isso, não conseguimos definir uma linearidade nessa estruturação do ensino, aprendizagem e treinamento dos esportes. Nessa sequência, entendendo o coaching esportivo, então, quando a gente vai na ação da intervenção diária dele, a intervenção dele em quadra ou numa piscina, num campo, enfim, ele é pautado basicamente em 3 grandes processos contínuos, que é o do planejamento das ações de treino, a condução, que são as instruções, os feedbacks, as correções das tarefas, exercícios, jogos dentro do ambiente de treino, e o processo contínuo de avaliação, que ele pode ser mais ou menos estruturado. Essa avaliação parte de reflexões na própria ação, que acontecem durante o trabalho de treino, ou após esse processo de treino com seus atletas, em que ele vai definir e avaliar a qualidade do trabalho realizado com seus atletas. E então essa base dessas competências funcionais, e aí a gente traz um ramo de outras competências que vocês já conhecem na CBTM, que são as 6 competências funcionais dos treinadores esportivos, que são pautadas e são originadas pela integração de 3 tipos de conhecimento, que é o conhecimento profissional, que é baseado em toda a estruturação e sistematização de conhecimento na área da educação física ou do treinamento, o treinamento, a pedagogia, a fisiologia, a biomecânica, o conhecimento interpessoal, que tem a ver com a ideia de comunicação, influenciar pessoas, liderança de pessoas no ambiente de treino e também fora dele, e o conhecimento intrapessoal, que corresponde às condições da filosofia, da ética, da autoconsciência e reflexão desse profissional. Nessa integração dos 3 conhecimentos, então nós temos essas 6 competências funcionais, que a primeira é a definição de visão e estratégia, que é entender onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, quem são as pessoas que eu trabalho, o que eu busco, quais são as metas nesse ambiente, a organização desse ambiente, que envolve a construção dessas metas a curto, médio e longo prazo, as estruturas de treino que eu preciso montar para que eu consiga desenvolver da melhor forma possível minhas atividades, as relações que são construídas nesse ambiente, como a gente já falou, com atletas, diretores, pais, assistentes ou outras pessoas envolvidas, a condução das práticas, que é o processo propriamente dito do treino, que envolve as instruções, os feedbacks, a construção de tarefas, os ajustes necessários, a competência de ler e responder ao campo de ação, que envolve o processo avaliativo, como eu falei, que pode ser algo muito específico na própria ambiente de treino, mas também mais amplo, entendendo os processos de curto, médio e longo prazo de treino, as adaptações necessárias na periodização e assim por diante, e a aprendizagem e reflexão, que envolve o meu desenvolvimento contínuo enquanto pessoa e enquanto treinador, influenciando todo esse ambiente. E aí nós nos perguntamos, e desde os anos 2000, a ciência tem trazido muitas informações de como esses treinadores se desenvolvem. E a gente entende que não é um processo simples, é um processo que ocorre ao longo da vida desses treinadores, ao longo da sua trajetória pessoal e profissional, desde o seu nascimento. Então, muitas vezes nós vemos que os próprios valores, as próprias crenças que esses treinadores possuem e trazem para as quadras, vêm da sua própria família. Então, como os pais lhes tratavam, como era o ambiente familiar, e muitas vezes eles trazem esses princípios para a sua prática de treinamento. Então, nós vemos que essa aprendizagem ocorre em diferentes momentos, por meio de diferentes situações e por diferentes fontes de conhecimento. Então,
o meu conhecimento que eu adquiro enquanto ainda atleta, os conhecimentos que eu domino daquela modalidade, a cultura da modalidade que eu estou inserido, os meus conhecimentos na minha formação inicial, nos meus estágios, na minha preparação como um assistente técnico, como um pegador de bola em determinados momentos, em determinadas modalidades, como o próprio tênis, na própria prática e nas experiências que eu vou tendo ao longo do tempo enquanto treinador, e a minha reflexão constante nesse processo em todos esses ambientes que eu vou adquirindo conhecimento. De maneira simples e sintética, o que a literatura científica traz para nós, nesses ambientes de formação e de aprendizagem do treinador, a gente compreende hoje 3 grandes contextos, ou 3 grandes ambientes, que são os formais, os não formais e os informais, e nesses ambientes os processos de aprendizagem ocorrem por meio de situações mediadas, naquele que há alguém definindo um conteúdo e transferindo esse conhecimento para o treinador. Então a gente tem como exemplo os cursos de formação, clínicas, workshops, as não mediadas, em que não há ninguém definindo um conteúdo prévio, onde o treinador vai buscar essa informação, pode ser numa internet, numa mentoria, conversas com os próprios atletas ou treinadores, ou a própria experiência dele no ambiente de prática. E a última situação de aprendizagem a gente chama de situações internas, em que não há um conteúdo que esse treinador está tendo acesso, seja por forma mediada ou não mediada, mas é a forma com que ele digere as informações desses outros contextos e assim, por meio da reflexão, ele vai alcançando níveis mais profundos de aprendizagem. E alguns exemplos é a própria reflexão, que pode ser sistematizada pela escrita, por áudios, por meio de diários, por meio de mapas conceituais, ou também conversas reflexivas que eu possa ter com uma pessoa mais experiente, com uma pessoa de outra área, mas que nós estamos tentando debater e buscar significados comuns em alguns conceitos vindo dos contextos de aprendizagem anteriores. É interessante entender algumas investigações que demonstram quais fontes de conhecimento ou quais tipos de contextos os treinadores preferem aprender. E a gente vê em pesquisas que já no Brasil a gente já tem certo corpo de conhecimento que corresponde muito ao que já é fora produzido. Eu gosto muito desse estudo porque é um estudo que trabalha com treinadores de diferentes modalidades e de diferentes países. Mas se nós formos ver os dados e no percentual, mais de 90% dos treinadores preferem ou definem que adquirem conhecimento por meio dos contextos informais, ou seja, a experiência acaba sendo a principal fonte ou o que torna mais significativo para esses treinadores desenvolver os seus conhecimentos e suas competências. E por quê? Porque quando a gente fala em experiência, a gente está falando de problemas reais de prática, dos seus dilemas, em que envolvem emoção, em que envolve um processo reflexivo, ou propriamente a ação, no seu contexto específico. Então, o que nós vimos muitas vezes nos programas formais, um desenho muito interessante de prática, mas muitas vezes que não corresponde às demandas ou necessidades desses treinadores em seu contexto. E quando eles vão buscar uma informação ou vão buscar uma conversa de uma dúvida com um certo treinador, aquilo é baseado em sua necessidade real. E, por vezes, é mais significativo do que nesses ambientes formais, onde há um conhecimento sistematizado e muitas vezes um conhecimento valioso. Mas a emoção, a reflexão e a ação são potenciais muito grandes para que essa aprendizagem aconteça. E aí, como é que isso acontece no Brasil? É importante a gente ter esse panorama dos processos de conhecimento, como eles são adquiridos, mas é importante a gente também situar a realidade brasileira, porque aqui, diferente da maioria dos países em que o esporte é uma referência, nós somos uma atividade profissional reconhecida. Então, a função do treinador esportivo ele é uma atividade profissionalmente reconhecida pela área da educação física. Então, para que a gente possa atuar como treinadores esportivos, na maioria das modalidades, claro que há modalidades que existem exceções, mas de maneira geral a gente precisa ter a graduação em educação física, no bacharelado em educação física. Então, esse panorama, esse mapa mostra um pouquinho do que é o processo de formação ou educação formal dos treinadores no Brasil,
que ele inicia por meio dos cursos de bacharelado em educação física. Então, eu necessito estar num curso, universidades públicas ou privadas. Após o encerramento desse curso, eu tenho a minha habilitação profissional e aí eu começo a atuar. E quando eu começo a atuar, eu enxergo novas possibilidades de formação continuada, que são promovidas aí por algumas confederações esportivas e, mais recentemente, o próprio Comitê Olímpico, por meio do Instituto Olímpico Brasileiro, tem ofertado curso de formação continuada para treinadores. Então, esse é o nosso mapa e que é muito interessante, pois integra um processo contínuo aí de formação inicial e continuada que é uma referência para muitos países. No entanto, quando a gente vai analisar a formação e as atividades de aprendizagem, eu peço desculpas porque meu quadro saiu da formatação ali, quando nós vamos analisar as atividades de aprendizagem dentro da formação inicial, a gente tem algumas atividades centrais, que são as disciplinas teórico-práticas, as práticas pedagógicas curriculares, o estágio curricular e as atividades de extensão, que são conhecidas como atividades acadêmico-científico-culturais. Entendendo pela perspectiva das situações de aprendizagem, a gente tem visto que, apesar da centralidade dos cursos serem baseados nas situações mediadas, a gente tem algumas possibilidades de situações não mediadas, que são as práticas pedagógicas curriculares e o estágio curricular. Mas quando a gente analisa em percentual de carga horária dentro das disciplinas esportivas, ela é bastante reduzida. Então, se a gente pensar um curso aí que tem por volta de 3.200 horas, o que nós temos realmente de maneira mais significativa, de forma experiencial, que é aquelas que os treinadores mais gostam, é apenas entre 300 e 400 horas. Então, é mais ou menos 10% aí de um currículo voltado ao que realmente traz significado a esses treinadores. Quando a gente vai analisar a formação continuada, nós vemos aí programas de confederações em diferentes formatos e diferentes níveis. Mas, em modo geral, as confederações têm programas em que existe um nivelamento progressivo, em que os níveis iniciais são voltados à iniciação esportiva e os níveis finais ao alto rendimento. Então, há uma lógica de sequência pelo contexto. Se eu sou nível 1, eu trabalho com iniciação, nível 2, formação, nível 3, rendimento, nível 4, alto rendimento. E é uma variação muito grande em carga horárias e conhecimentos. Independentemente da confederação, a gente vê que essa variação ela é centrada nos conhecimentos profissionais e também em situações mediadas. Nós não vemos muitos programas também com ênfase em situações não mediadas internas, que é algo também que chama atenção se a gente for, de novo, fazer a referência sobre as preferências das situações de aprendizagem dos treinadores esportivos. O programa do Comitê Olímpico, do Instituto Olímpico Brasileiro, ele veio para atender certa necessidade de algumas modalidades-alvo que tinham possibilidades de ganhos de medalhas olímpicas em Jogos Olímpicos. Então, as primeiras modalidades foram aquelas dos esportes individuais, que foram entrando, que tinham alvo específico para algumas medalhas da próprios Jogos do Rio. E aí nós vemos como um currículo de formação dessa Academia Brasileira de Treinadores também um processo bastante estruturado de maneira formal e mediado, com módulos específicos por disciplinas científicas, que é muito similar ao que a gente tem no ambiente acadêmico. Então, disciplinas de aprendizagem, desenvolvimento motor, treinamento, pedagogia, psicologia do esporte e, em alguns momentos, eles têm certas experiências com treinadores internacionais que vêm para os campos de estágio com ele. Então, eles recebem nesses ambientes treinadores internacionais e trocam informações sobre demandas específicas. É uma carga horária com volume bastante alto, em 2 módulos de certificação, um total de 840 horas, e ao final esse treinador precisa ter um trabalho de conclusão de curso, que é um TCC que envolve a sua prática de intervenção. De maneira geral, o que as sínteses mostram do panorama da formação de treinadores na realidade brasileira? Que, apesar de a gente ter aquele quadro de formação inicial e continuada, não há uma ligação direta entre as instituições que fazem essa formação. Então, muitas vezes, o que acontece é
uma repetição de conteúdos do que acontece na formação inicial, nesses programas de confederações e também do Instituto Olímpico Brasileiro. A maioria dos conteúdos que envolvem esses programas são centrados nos conhecimentos profissionais e por situações mediadas. Então, vejam, tudo aquilo que os treinadores dizem que preferem, a gente tem levado muito pouco para eles nos nossos programas formais. Então, é um dos alertas que nós temos aí em frente, quando a gente for discutir novos programas ou revitalização de programas, estar atento a essas experiências necessárias na promoção dessa aprendizagem de treinadores. E também as situações de aprendizagem interna, que é a reflexão, como eu falei anteriormente, que ela dá condições de que esses treinadores levem essa aprendizagem para níveis mais profundos dentro da sua estrutura cognitiva. Então é fundamental que nós entendamos muito bem que a formação ou os conhecimentos dos treinadores ela deve ser abrangente, que não é definida pelos seus conhecimentos profissionais e que as formas e experiências de ensino devem ser variadas também para atender às reais demandas desses treinadores. Eu fico por aqui, Thaís, e agora eu passo a bola aí para o Caio para ele dar continuidade a alguns programas específicos. Bom, Michel, obrigado. Acho que você colocou alguns pontos. E a ideia agora, né, de uma forma muito, muito breve, é trazer alguns cases que a gente tem trabalhado dentro mais específico do tênis, apesar da gente estar fazendo isso também com outras modalidades dentro dos clubes, mas trazer, acho que, esses cases do tênis, que eu acho que tem uma proximidade muito grande, até com o atual movimento aí que a CBTM tem feito, e nós vamos tentar ser o mais sucinto, trazendo esses exemplos de tentativas de superar esses pontos que o Michel traz, né, no sentido de avançar dentro desse processo de desenvolvimento profissional do treinador, e depois, mais com a Thaís ali no bate-papo, a gente vai tentando aprofundar um pouquinho mais. Então, eu vou trazer para vocês aqui hoje 3 cases que a gente tem trabalhado. Um, que é o Next Gen, foi realizado junto com a Federação Paranaense de Tênis, que é a tentativa de uma construção de uma comunidade de prática de forma online. O segundo, um exemplo de um trabalho realizado dentro do próprio ambiente de trabalho dos treinadores, que traz uma perspectiva muito interessante e que a gente tem acreditado muito nesse processo. E um terceiro, que é um programa novo que nós iniciamos com a Federação Paulista de Tênis, que está voltado realmente ao desenvolvimento dessas 6 competências centrais que o Michel nos trouxe. Entrando um pouquinho, então, nesse caso específico, que é o Next Gen, esse programa ele foi feito para tentar atender os jovens treinadores que estão se inserindo no mercado. A gente identificou, ao longo das pesquisas que nós fizemos, que os treinadores mais jovens, apesar de terem experiência, muitas vezes eles carecem de uma rede de suporte, né? E precisam ter esse suporte, muitas vezes, de um mentor para acelerar o processo de desenvolvimento deles. Então, nós selecionamos dentro do Paraná 10 treinadores, que já estavam inseridos em clubes e academias ou eram filiados à Federação Paranaense de Tênis e já eram treinadores que atuavam, portanto, com a modalidade. Não são treinadores, quando a gente fala jovens, no sentido de estão começando a sua carreira. São pessoas, alguns deles já graduados, então a gente pegou uma faixa etária dos 17 aos 24 anos e com esses treinadores nós realizamos essa triagem, selecionamos esses treinadores, fizemos entrevistas no início, no meio e no final, para ver quais foram os impactos desse processo, e durante 10 encontros, de aproximadamente 1h30, nós discutimos com eles alguns temas, e eu vou apresentar esses temas, que já vai um pouquinho ao encontro do que o Michel falou, né, que são temas que surgiram justamente da necessidade e daquilo que eles colocaram como sendo importantes. Então, diferente de um programa formal ali, que a gente geralmente traz esses conteúdos e o que vai ser trabalhado, o primeiro passo foi uma entrevista, levantar quais eram os conhecimentos que eles consideravam mais importantes e que apresentavam menor percepção de domínio, e a partir dali, elencando com eles, a gente definiu quais eram as prioridades de trabalho para esses 10 encontros. Além desses 10 encontros, 2 temas também surgiram e a gente colocou ele como tópicos especiais, que foram decorrentes dos trabalhos que nós fomos fazendo. E esses temas, basicamente, estavam relacionados a conhecer um pouquinho a própria federação
Então, o primeiro encontro, nós contamos com a participação do presidente da federação, que apresentou o que é a federação, para que eles pudessem compreender tudo aquilo que estava por trás daquilo que eles vivem durante um torneio, enfim, das suas práticas. E também 2 temas que a gente inseriu ao longo do processo, que eram do interesse deles e que eram mais específicos, que foram entender um pouquinho da rotina de um treinador profissional. Então, nós trouxemos, né, um treinador que estava diretamente no US Open, ele nos atendeu direto do evento, fez a conexão com eles para contar um pouquinho do que é a realidade e debater com eles os desafios para se inserir, porque esse foi um dos pontos que eles nos trouxeram. São treinadores jovens que querem se engajar muitas vezes no rendimento, mas têm dificuldade porque é um campo que já tem treinadores mais experientes, mais cascudos, vamos assim dizer, e que eles acabam levando mais tempo. Então, a gente trouxe esse treinador para abrir um pouquinho os olhos deles de quais são os caminhos que eles podem seguir para avançar nesse processo. E um outro tema que foi muito específico, que foi relacionado relativamente à importância dos materiais. Material no tênis, a gente sabe que é uma coisa que mudou muito nos últimos anos, e um profissional da área foi apresentar para eles um pouquinho sobre isso. Todo encontro, né, para contextualizar, ele era precedido de um envio de um material, muitas vezes eram 2 artigos na íntegra, né, e como a gente sabe que muitos não conseguem ler em inglês, a gente também mastigou esse material enviando uma síntese para que todos estivessem situados do que seria debatido, e especificamente com esse grupo, nós fizemos questão de todo encontro também trazer profissionais que são reconhecidos por eles, por serem profissionais de sucesso na nossa área, profissionais mais experientes, que vinham trazendo algumas dicas muito valiosas, um videozinho de 5 minutos, contando um pouquinho da percepção deles sobre aquele tema, sobre aquela temática que a gente iria abordar. Então, profissionais que estavam tanto no meio acadêmico, como no campo, como atuando com profissionais, liderando grandes academias, inclusive convidados internacionais. Basicamente, né, o ciclo do nosso encontro, eu acho que é legal compartilhar, porque ele também se repete em outros locais, em outros contextos que a gente atua. Ele é composto de 2 partes. Uma primeira, nesse ambiente, no caso, que era online, marcado por essa reunião online, que começava com a leitura desse material, um primeiro momento em que a gente apresenta o tema, debate, apresenta possíveis soluções com os treinadores, né, de forma compartilhada, os grupos trabalham, levantam possíveis soluções para aquele problema ou estratégias de intervenção, e a segunda parte, basicamente, é tentar colocar em prática. E nesse programa específico, isso acontecia muito pelo nosso grupo, que foi criado de WhatsApp, em que eles tinham que realizar essas intervenções no campus, experimentar uma nova forma de se comunicar, uma nova estratégia de elaborar um processo de treino e depois compartilhar suas percepções no grupo e ter os apontamentos também dos seus companheiros sobre aquilo que sentiram e como viram aquela situação. Um ponto importante que a gente gostaria de destacar, né, até por esse momento de Covid, é que muito hoje o ambiente online ele quebrou uma barreira, acho que muito legal, mas na experiência que nós tivemos, ficou muito claro e evidente a importância do encontro presencial. Por mais que o processo todo ele foi prioritariamente realizado em ambiente online, esse encontro presencial que nós tivemos no meio do processo foi determinante para o engajamento dos treinadores dentro do programa. Então, até uma dica, né, para quem está pensando nesse tipo de estratégia, nos parece fundamental ter pelo menos um momento presencial para a construção desse grupo, para a consolidação, para que eles realmente criem vínculos de uma forma mais rápida. Isso se estendeu, todos eles participaram da organização do congresso e tiveram a oportunidade de estar com alguns dos maiores nomes do nosso tênis, né, o nosso capitão da Copa Davis, num segundo momento presencial desses 12 encontros que nós tivemos, e o resultado final foi justamente esse, os treinadores falando o quanto isso influenciou, principalmente na construção de uma rede de suporte que agora eles podem dar sequência ao seu trabalho. O segundo case que a gente traz é de uma academia muito tradicional aqui de Belo Horizonte, que a gente já está trabalhando há mais de um ano, em que a gente vem com essa ideia
de realizar o trabalho dentro do próprio ambiente de trabalho dos treinadores, que é o que o Michel falou da importância da gente valorizar o contexto informal. Se os treinadores aprendem dentro do contexto informal, é fundamental que a gente esteja ali dentro e trabalhando com eles dentro de onde eles se sentem bem e dentro de onde os problemas fazem sentido para eles. E é com essa perspectiva que surge esse trabalho, né? Então, de uma forma muito simples, nós participamos primeiro do Meet da empresa do ano, para conhecer todo mundo, depois entrevistamos os seus responsáveis, fizemos a análise de tudo que eles tinham de documento, de metodologia, de processos sistematizados, para entender de onde nós estávamos partindo, e também fizemos a nossa análise em todas as unidades. Essa academia hoje funciona em 3 locais, então a gente passou nesses 3 locais para conhecer a rotina, tudo isso de forma presencial, até, obviamente, que chega o Covid, né? E aí a gente tem que avançar com outras estratégias. E dando sequência, nós aplicamos com os treinadores um questionário para conhecer tudo aquilo que eles julgam ser importantes e dominam, e como eles preferem aprender, né? Quando a gente fala em situações ali mediadas, não mediadas e internas, não quer dizer que a gente tem que impor uma delas, ou que o treinador escolhe tudo. Mas a questão é, se a gente sabe como uma pessoa prefere aprender, por que não levar ela à forma que aquilo é mais prazeroso? Não é simplesmente definir o que ela quer aprender e como quer aprender, mas usar os canais que ela se sente mais à vontade para isso. Fizemos a análise das entrevistas, que foram realizadas com os gestores e coordenadores, e a partir daí, validamos um plano de ação com o próprio grupo. Primeiro com o grupo de gestores, responsáveis por essa instituição, e depois, aquilo que cabia especificamente aos treinadores, relacionados aos conhecimentos e competências, validamos com eles. E a partir daí, conhecendo um pouquinho como cada um dos grupos aprende, definimos estratégias de trabalho dentro disso que o Michel já trouxe, das situações mediadas, não mediadas e internas. E definimos com eles também qual vai ser o plano de apresentação desse trabalho, né, que é baseado nas 6 competências que o Michel passou, do ICC, mas que nesse grupo, diferente dos demais, quando a gente tenta, geralmente, seguir uma rotina que vem do aprender e refletir até avaliar, nós começamos por aprender e refletir para eles se localizarem, e depois, o primeiro ponto que nós fomos atacar era justamente as estratégias de avaliação, que foram pontos que nós encontramos. Mas o que eu gostaria de dividir com vocês aqui, que eu acho que é um diferencial desse trabalho, foi que a gente começa, então, a fazer, dentro de uma organização de aprendizagem, trabalho de mentorias com pessoas que eram chaves nesse processo, né? E, nesse caso, o coordenador do tênis de participação, o coordenador de rendimento e um treinador de participação, que era um elemento central para ligar o processo de formação de uma das unidades para as vias competitivas, que foi um dos gaps que nós encontramos. Com o coordenador de participação, o que nós identificamos? Nós construímos com ele alguns materiais de suporte, porque a gente viu que a comunicação com os pais era um dos gaps que a gente tinha. Então, o primeiro passo que a gente fez foi estabelecer uma estratégia de trabalho em que nós construímos todo o caminho que o aluno tem dentro da instituição, seja ele no esporte de rendimento, seja ele no esporte de participação. Definimos com os pais, principalmente das crianças menores, que viam muitas vezes o trabalho de formação multilateral como brincadeiras e não como tênis, um roteiro de como é uma aula, para que eles entendessem em que momento da aula esses treinadores se encontravam, e passamos para eles também alguns materiais de suporte específicos relativos ao papel do jogo durante a infância, o quão importante é jogar, e o quanto importante é o competir, e qual é o papel da competição dentro desse processo. E também fizemos um material, e aí um videozinho, explicando 7 postulados que existem na literatura e fazendo uma relação de como isso acontece dentro da nossa instituição, dentro da Fly, mostrando esse link entre o quão importantes são determinados aspectos e como isso é trabalhado dentro da empresa. Com o coordenador de rendimento, o primeiro passo que nós atacamos foi justamente a metodologia, que é composto por essas caixinhas aqui. E aí nós começamos a desdobrar essas caixinhas em quais são os seus conteúdos específicos, para que a gente pudesse fazer com que essa metodologia não ficasse restrita ao treinador e ao coordenador,
mas que também fosse propagada por todas as unidades, porque o treinador que está lá na iniciação precisa saber o que ele tem que entregar. Então, a gente sistematizou metodologia, o processo de avaliação do treino, do ponto de vista pedagógico, foi criado um instrumento para registro do treino, e um instrumento também para que ele pudesse comunicar com os pais, né? Que era um ponto também, a gente sabe que a comunicação dos pais é um gap, e isso a gente, então, trabalhou com ele, e desse trabalho individual, que parte de uma necessidade local, surge esse informativo, né, das equipes de trabalho, que vem trazendo um pouquinho de informação para os pais sobre a metodologia, sobre a competição e sobre tudo aquilo que vem acontecendo dentro do próprio ambiente de trabalho. E com o treinador específico, nós fizemos um trabalho de 2 meses com ele de estruturação de habilidades para a vida, que é um dos pilares que estão na missão dessa empresa, que é impactar pessoas de forma significativa. Então, ele que trabalha com um esporte de rendimento, de participação, nós começamos ali um trabalhinho para entender como é que isso poderia ser incorporado e sistematizado dentro da metodologia. E os trabalhos, o primeiro mês foi dedicado ao respeito, e foi concomitante, juntamente com a volta do período de recesso, do Covid. Então, o respeito ao distanciamento, o respeito ao colega e o respeito ao adversário foram os pontos abordados, e o trabalho em equipe, para que a gente pudesse entender como isso seria aceito pelos alunos e como ele poderia implementar em sua rotina. E, paralelo a isso, a gente foi trabalhando com os treinadores em geral os temas que a gente colocou lá em cima. E isso são alguns exemplos de materiais de suporte que a gente compartilha com os treinadores. Quando a gente pensa em ambiente de trabalho, nós temos que mastigar essa informação. Essa informação tem que chegar de uma forma simples e visual para esse treinador. Então, a gente trabalha muito com esse tipo de ferramenta para que essa informação realmente chegue em quem realmente precisa. E aí, né, a ideia de, quando a gente trabalha dentro de um contexto social, como o Michel falou, a importância de a gente estar perto e estar fazendo parte de um grupo realmente de trabalho. E passando de uma forma bem rapidinha, o último case que a gente tem é o da Federação Paulista, em que a gente construiu esse programa chamado de treinador competente. Um dos pontos de gap que é colocado pela literatura sobre os trabalhos de formação é justamente que eles são muito superficiais. E isso acontece, obviamente, por causa do tempo, né? Quanto tempo a gente tem de contato com esses treinadores. E aí esse programa, então, nasce justamente do início do nosso trabalho, o ano passado, com a Federação Paulista, em que a gente levanta quais são os gaps aí dos treinadores, e a partir daí começa a estruturar um programa próprio, que visa atender aqueles pontos e os gaps que a gente já identifica na literatura e que os nossos treinadores nos trouxeram. Então, é um programa que está totalmente alinhado à visão do próprio departamento, que é de trazer práticas inovadoras para o cenário, ou seja, sair daquele rol de programas convencionais e tentar avançar um pouquinho em programas mais que venham ao encontro daquilo que os treinadores esperam. E o primeiro passo desse programa, que a gente fala que é um programa inovador, é justamente trabalhar em cima das competências centrais e não mais de conteúdos, e tentando trazer, né, para esses treinadores, ao trabalhar com essas competências, não só domínio, eu domino o trabalho com crianças, mas eu domino as competências para trabalhar tanto no contexto de participação quanto de rendimento. Então, o programa está muito focado em desenvolver aquelas competências que o Michel colocou, principalmente de planejar, conduzir e avaliar a sessão de treino. E isso é feito, né, de uma forma que está, quando a gente fala centrado no treinador, entendendo que o treinador é o papel central do processo. E, a partir daí, a avaliação, conteúdo, a forma de interação com os treinadores é completamente diferente. Então, muito mais do que trazer conteúdos, a gente traz, muitas vezes, problemas, e a gente trabalha, ao longo desses encontros, esses problemas. Então, como a gente colocou, o programa, né, um programa convencional, muitas vezes ele parte daqui, e o nosso ele parte daqui, das competências que são centrais para aquele encontro, e qual é o tema que nós vamos utilizar para trabalhar essas competências.
o programa já está indo para o terceiro encontro e depois a gente pode conversar um pouquinho no bate-papo sobre isso. Basicamente, né, o que a gente quer formar com esse programa? Profissionais que sejam autônomos, porque são reflexivos e dominam satisfatoriamente as competências relativas ao planejamento, à condução e à avaliação da sessão de treino. Então, ao invés da gente, né, ficar pensando em uma série de conteúdos que a gente poderia fragmentar, todo o programa ele é voltado para formar os treinadores para serem autônomos em planejar, conduzir e avaliar o seu processo de treino. E para isso, nós buscamos pessoas que realmente estivessem muito abertas e dispostas a se engajarem em um programa que levava eles muito mais para a incerteza do que para a certeza. Muito mais para se questionar e colocar fogo naquilo que eles vêm fazendo, do que trazer receitas prontas de como se fazer e colocar em prática. E então, para a gente finalizar, como o programa se encontra estruturado? Basicamente, o programa tem 250 horas de formação, no qual nós teremos 180 horas em encontros presenciais, que são realizados sempre aos finais de semana, sábados e domingos, 30 horas em atividade em EAD. Essas horas, basicamente, elas acontecem no período entre um encontro e outro. Então, após a conclusão do encontro no domingo, são propostas uma série de atividades para que esses treinadores venham desenvolver aquela competência, que na verdade é a avaliação deles. A avaliação também não é avaliação puramente de conteúdos, mas é uma avaliação de uma reflexão sobre uma tentativa de implementar aquilo que foi proposto. E esse momento EAD, ele vem entre um encontro e outro, e vem dar um suporte para esses treinadores para que eles possam implementar aquilo que foi. Então, eles trazem as dúvidas do que deu certo, do que não deu certo, e refletindo com o facilitador, eles têm mais 15 dias para trabalhar dentro daquela competência e seguir desenvolvendo. Além disso, um dos diferenciais do programa é justamente essas 20 horas de estágios supervisionados. Então, eles vão a campo, em clubes e academias que são referências dentro daquilo que eles querem trabalhar. Então, se eu estou mais ligado à participação, existem clubes e academias mais voltados a isso, e eles vão poder estar visitando esses locais e ter um programa de acompanhamento dentro desses locais, e quem está mais voltado para o rendimento vai procurar esses clubes e academias de referência que estão credenciados conosco e estão fazendo esse processo em parceria e acompanhados da minha participação, mais especificamente, que estou como coordenador do programa. E, além de tudo, eles têm um trabalho de conclusão, que não é um TCC, mas pode ser uma reflexão sobre o próprio programa de estágio supervisionado, pode ser trabalhos, sim, acadêmicos, como um estudo de caso, um trabalho de revisão sobre algum tema que ele quer aprofundar e que ele vai poder desenvolver ao longo do processo. Nós já estamos no terceiro encontro, né? Fizemos 2 online e vamos ter o nosso primeiro presencial agora, né, no mês de maio, nos dias 21, 22 e 23, em que a gente vai ter esse primeiro contato, mas o que a gente pode dizer é que esses treinadores estão extremamente engajados. A estratégia de começar o processo por entrevistas e apresentando qual é a perspectiva do programa se mostrou muito assertiva, porque o grupo já entendeu qual é a ideia e como o processo aconteceria. Então, o nível de interação, mesmo sem a gente ter um contato presencial até o momento com a maior parte deles, é realmente surpreendente e bem diferente daquilo que a gente já alcançou em outros programas. Então, foi mais um avanço aí que a gente identificou. Eu acho que é isso, Thaisa, para não atrasar, eu acho que cumprimos em 20 minutinhos aí, mas acho que dá um pontapé para a gente discutir um pouquinho mais. Excelente, agradeço muito aí as apresentações do Michel e do Caio para trazer a nossa conversa aqui agora, né, o nosso bate-papo, e eu anotei milhões de coisas, eu não sei nem por onde começar, mas talvez um ponto que chama bastante atenção, e aí passo para vocês fiquem à vontade, quem quiser começar respondendo, ou né, nem respondendo, mas batendo a bola, e quem quiser continuar, não precisamos ter uma ordem pré-estabelecida.
Mas um dos pontos que me chama bastante atenção é essa importância nesses processos do envolvimento de vários personagens e protagonistas, né? Então, a gente começa uma temática aqui falando, desenvolvimento de treinadores, e às vezes as pessoas vêm, assistem e falam, você vai falar do treinador, né? Mas quando você está falando do treinador, ele está inserido num contexto, e aí na fala de vocês a gente ouviu, por exemplo, né? Assim, teria muitas coisas para colocar, mas em um dos cases que o Caio trouxe, você falando de ações com coordenadores, com um coordenador, com outro coordenador, materiais sendo desenvolvidos para fazer uma conexão com os pais, para os pais entenderem o que tá acontecendo naquele contexto. Então, acho que meu primeiro ponto aqui de conversa com vocês, de discussão para a gente trazer à tona, é essa importância do contexto e dos vários personagens que estão nesse contexto para o desenvolvimento do treinador. Então, acho que esse é um primeiro ponto aí para a nossa conversa. Queria ouvir o ponto de vista de vocês. Eu posso começar. Acho que é fundamental essa percepção que você traz, porque a gente não tem como isolar esse conhecimento dele e não trazer para a realidade que não é só social, mas também cultural. Então, veja, o Caio apresentou um exemplo de uma empresa que tem uma filosofia, tem certos princípios, tem certas ações que são diferentes de, talvez, de uma empresa ou de um clube na outro lado da rua, porque são as pessoas que definem a cultura daquele ambiente. E a gente tem visto muito que o esporte em clubes ou essas organizações, e principalmente no tênis, ele também é pautado muito no que os pais querem, como os pais acompanham os filhos. Então é fundamental ter interações do que a realidade da empresa precisa, né, num clube esportivo ou numa organização, mas também quem são os clientes, vamos pensar da certa maneira, que não é só o atleta, também envolve o pai, porque envolve certo custo. Então as demandas que esse ambiente cultural, que é um micro contexto, define, faz com que a gente tenha que adaptar tudo, basicamente. Não é o conhecimento da pedagogia do esporte, é o conhecimento da pedagogia do esporte aplicado àquele ambiente, para aquele perfil de aluno, com aqueles objetivos que eles possuem naquele contexto. Então, por isso que é fundamental, quando a gente fala de aprendizagem, entender qual é o conhecimento prévio desse sujeito. Mas quando a gente fala de aprendizagem em organizações, é entender o DNA dessa organização também, quem são as pessoas que fazem parte dessa estrutura, para a gente também conseguir endereçar de maneira significativa os conteúdos, conhecimentos ou competências nesses processos formativos. Complementando o que o Michel colocou, eu acho que esse é o principal desafio, né? Cada projeto que a gente faz ele é sempre novo, então é muito gostoso isso, né? Porque sempre começa do zero, apesar de a gente ter um ponto de partida, ele sempre começa do zero e reforça o papel do treinador como um influenciador, porque nós somos treinadores, somos pesquisadores, mas somos treinadores. E tudo isso que a gente mostra não acontece de uma forma bonita, não. Ele é negociado. Talvez a gente quisesse colocar outras coisas que foram cortadas. Por quê? Porque não faz sentido para eles nesse momento. Então, tudo isso é negociado e muitas vezes as pessoas falam, mas não dá certo, ou porque vocês já estão num determinado posto. O Michel, acho que usou uma frase uma vez que me marcou ali. Ele falou assim, eu entendo a teoria social de aprendizagem, não é para pesquisar e aprender, é para aprender a operar dentro desses locais que a gente funciona, porque é totalmente linkado, bom, quem que eu tenho que conversar para essa pessoa conseguir mudar aqui, para isso mudar ali, para a gente poder tentar colocar um novo conceito dentro daquele processo. É a todo momento negociação e é a todo momento esse processo de realmente interagir com diversos atores. Do contrário, você não consegue entrar. Excelente. Então, isso. Aí vinha um segundo ponto que vocês já acabaram tocando na fala de vocês, né? A importância disso para uma adequada implantação e consolidação desses programas, projetos, os mais variados, né, nomes que a gente possa dar, os cases que você apresentou.
Se não houver esse olhar para esse contexto e para esse conjunto de personagens que compõem esse contexto, e cada um tendo suas particularidades, né? Atravessou a rua, eu gostei muito da fala do Michel, atravessou a rua, mudou, né? Outra empresa que está ali, ou outro clube, enfim, o contexto, apesar de ser um clube, é um clube e um clube, mas às vezes os valores, a missão daquele clube do outro lado da esquina é outro, né? O DNA dele é outro, e entender isso é imprescindível para o programa acontecer de fato, né? E não ficar só no papel ou na base teórica que a gente tem de suporte para esses programas. Então, acho que seria um segundo ponto, mas acho que, de certa forma, não sei se vocês querem avançar nisso, eu vi que vocês já trouxeram isso na fala de vocês, mas essa importância para essas ações se efetivarem de fato, né? Eu gosto muito de um termo, quando a gente trabalha nessas ações de aprendizagem na prática, que a gente tem operado como arquitetos de aprendizagem. Nós não somos o expert que está transmitindo a informação. Nós somos os arquitetos que vão criando a estrutura para que os processos se tornem significativos e eles consigam obter informação, processá-la, avaliá-la, refletir sobre ela dentro de um contexto situado que, quando a gente fala de uma aprendizagem individual fora de um contexto, ok, ela não é balizada por esses elementos culturais do espaço que eles estão. Mas quando ela está inserida nesse ambiente, seja um clube, uma empresa, a gente precisa definir muito bem onde é que estão os limites, onde estão as arestas para que a gente possa mover e a gente possa conseguir enxergar. E a gente sabe que em toda estrutura há uma hierarquia. Por mais que ela não esteja verticalizada, há sim relações de poder ali dentro que fazem com que sejam potencializadas ou não as ações de aprendizagem. Por isso que é tão fundamental a gente fazer um mapeamento, aproximar dessas pessoas, aproximar desses diferentes atores para conseguir fazer essa estrutura de arquitetura da aprendizagem o mais significativo possível aos treinadores. E só complementando, eu acho que esse talvez seja um dos principais pontos para a universidade ter se distanciado tanto dos clubes e academias, né? Eu acho que justamente o fato de querer muitas vezes impor o seu regime, a lógica deles, porque é o conhecimento, vamos dizer, científico, é aquilo que nós temos de evidência, mas entrar com o pé na porta, querendo dentro de um lugar que é extremamente social, você acaba criando barreiras, e eu acho que isso a academia hoje avançou muito, e por isso começam a surgir parcerias e começam a surgir trabalhos tão legais de grandes instituições esportivas e grandes universidades trabalhando em conjunto, como o caso da própria, né, CBTM, aí, essa aproximação que foi feita, e como isso vai impulsionar os dois lados, vocês pelo lado da pesquisa e extensão, colocando em prática, e por outro lado eles, né, o ambiente de formação e desenvolvimento dos atletas na modalidade. Excelente. E aí até um ponto que eu anotei aqui também, que casa, né, com essa sua fala, Caio, a questão que você trouxe também em alguns cases da importância de traduzir esse conhecimento científico, né, disso chegar numa linguagem, que você usou esse termo, vou me aproveitar dele no bom sentido, né, mas chegar numa linguagem mais mastigada, né, você trouxe também, até anotei aqui, de uma forma simples, visual, né, termos bem específicos. Então, esse exercício também, às vezes, é muito custoso, tendo uma visão mais tradicional do ambiente acadêmico, né? A gente está muito acostumado, às vezes, com termos difíceis, tudo bem, né? Mas na hora que eu quero aplicar isso de fato, eu quero levar esse conhecimento, essa tradução também, acredito ser um ponto bastante relevante que vocês trouxeram à tona. Não sei se vocês querem explorar um pouco mais isso também nesse bate-bola. É interessante o que você está falando, porque quando a gente vai buscar nas pesquisas científicas sobre as fontes de conhecimento dos treinadores, leitura de artigos científicos é uma das últimas fontes preferidas por eles, porque é o que você falou, a linguagem é diferente. O regime de competência dentro de uma universidade é
O regime de competência dentro de um ambiente prático é outro. E se essa linguagem não for a mesma, ela vai ter distanciamento. Então, a gente buscou unir esses ambientes por meio dessa tradução, que em todos os programas a gente fazia, como o Caio colocou aí, um artigo científico, a gente traduzia ele literalmente para a língua portuguesa, mas também em síntese de 2 ou 3 páginas. A gente fazia podcast, a gente trazia vídeos da internet que relacionava a temática. Quando um treinador falava, quando havia uma pessoa que era de referência e que havia legitimidade no campo deles falando sobre aquele conhecimento, era totalmente diferente. E muito interessante, porque nas pesquisas que nós fizemos nesses ambientes, eles adoraram. O conhecimento e essa tradução fez muito sentido e foi muito importante para que eles conseguissem inovar nas suas práticas, porque era um conhecimento sistematizado, legítimo, mas que eles não conseguiam fazer a leitura anteriormente. Então foi fundamental e foi muito bem aceito por eles. Excelente, excelente. Estou olhando aqui nas minhas anotações, eu anotei muita coisa realmente, vou elencar mais um ponto aqui, né? Eu acho que na fala do Michel, quando ele trouxe contexto mais geral, né, para depois o Caio vir para os cases, em algum momento eu comecei a rir aqui, porque a gente tem passado por uma transição dentro da CBTM, né, oferecendo um modelo de curso que as pessoas não estão habituadas, né, e então a questão dos cursos, como o Michel bem colocou, muitas vezes os cursos de formação de treinadores, de capacitação, né, estarem muitas vezes focados nos conhecimentos profissionais e não explorarem, né, os conhecimentos interpessoais, intrapessoais, não explorarem práticas, trazer a prática daquele treinador para o centro também, para explorar isso no momento formativo, né, e algo que foi bem interessante também, quando a gente estava desenvolvendo o curso, foi que nos questionaram assim, nossa, mas por que uma carga horária dessa? Os próprios treinadores, né, a gente fazendo as apresentações iniciais, olha, esse primeiro curso é um curso de iniciação ao tênis de mesa, e aí ele é um curso que está com um escopo de 78 horas, né, ele fala, nossa, mas por que a gente precisa de 78 horas para um treinador de iniciação? Então, acho que eu passo a bola aí para vocês para a gente conversar um pouco disso, né, para trazer a visão de vocês também, que acho que ficou até em um slide que o Michel trouxe lá, né, entendendo que o nível 1 tem que ter uma carga horária menor que o nível 2, que o nível 3, e a hora que a gente começa a romper um pouco isso da carga horária, ou trazer outros conhecimentos que são extremamente importantes, mas que os treinadores não estão habituados a ter esse tipo de desenvolvimento de conhecimentos em cursos, o quanto que isso traz inicialmente um estranhamento, né, porque é algo diferente do que as pessoas estão habituadas a ter, ou mesmo os momentos de reflexão, né, porque muitas vezes os momentos de reflexão não são promovidos em cursos tradicionais, né, então colocar a pessoa para refletir sobre determinado assunto também, às vezes, tira um pouco da zona de conforto. Então, só passando a bola aí para vocês também, para a gente falar um pouquinho desse tema, né? Vai lá, Caio, você que desenhou um programa agora aí na Federação Paulista, a sua percepção. Michel, acho que até seria legal você comentar um pouquinho da disciplina que você deu. Acho que a Thaisa nos deu um gap que eu acho que é muito bacana, né? Por exemplo, a primeira disciplina que a gente começa o programa, né, a disciplina, mas o primeiro conteúdo que a gente aborda, a primeira competência que a gente aborda nesse processo é justamente o aprender e refletir. E dentro do nosso programa ali na Paulista, nós temos treinadores do mais alto nível, assim, no quesito de rendimento, e treinadores que estão começando a sua prática. E como esse, por exemplo, é um tema que nunca é explorado, como você colocou, como isso pega ambas as gerações de uma mesma forma, de certa forma, né? Cada um com a sua capacidade de refletir sobre, mas mesmo aquele treinador que tem a sua filosofia clara, ou acredita que tem, quando é colocado sobre essa questão de refletir, eu acho que é uma experiência legal que você pode compartilhar, Michel, e depois eu posso até falar um pouquinho também. Tá joia, boa. Acho que quando a Thaisa fala esse olhar que a gente tem
tradicional sobre o processo da educação, é porque a gente vem encarregado a vida inteira dessa maneira, né? Então você passa na escola, você passa na universidade, da maneira do processo de transmissão do conhecimento sistematizado, e quando você chega em um ambiente em que você fala, puxa, mas para ter iniciação, o que eu preciso tanto desenvolver da pedagogia, do treinamento, porque é simples, é só colocar as crianças para jogar na maneira mais simples que esses treinadores podem pensar. Então, no fundo, para que a gente consiga entender que é tão complexo dar trabalho para uma criança quanto de um adulto, é começar a desconstruir essa visão do processo de treino e as competências, nesses conhecimentos necessários a eles terem. O que a gente começou muito nesse módulo com o Caio é eles olharem para si mesmos e olharem para o próprio ambiente. Então, aquele que estava no alto rendimento, ele tinha exigências muito altas do planejamento, da condução do treino, mas também exigências de viagens, de organização de tarefas, de aspectos financeiros dos jogadores. Mas aquele que trabalhava na iniciação esportiva também tinha do envolvimento com os pais, do clube, da própria autogestão de conhecimento, de aprender atividades diversificadas com abordagens que fossem mais motivantes para as crianças. Então, o primeiro passo é eles entenderem que o conhecimento necessário a eles depende muito do contexto em que eles estão, e que são conhecimentos complexos e um não é maior do que o outro. Então, a gente começou muito deles entenderem a si mesmos, entenderem o próprio contexto e entenderem quais eram as ações diárias que eles tinham em função das suas competências, e aí eles viam que, opa, eu não dou o treino apenas, eu planejo muito, eu penso muito sobre meus valores, eu avalio muito, eu tenho que pensar muito sobre quem é a pessoa que vai receber esse treinamento, como eu me comunico com ela, como eu influencio, se tem pai, se tem diretor, se tem patrocinador. Então, olha que interessante, a gente começa a desconstruir o processo dessa ideia do conhecimento apenas profissional, ao eles olharem para o próprio ambiente que eles estão inseridos. E eles começam a perceber a necessidade dos conhecimentos relacionados também à prática profissional dele, que aí envolve os interpessoais e os intrapessoais. Então, a partir do momento que eles conseguem olhar para o horizonte e falar, nossa, olha tanta coisa que eu preciso dominar para ser competente no meu ambiente, aí eles talvez percebam que 78 horas são poucas horas para realmente dominar uma iniciação esportiva, né? E entrando um pouquinho no que você colocou em relação até aos próprios resistências, vamos dizer assim, né, o estranhamento que você colocou, Thaisa, isso aconteceu, né, esse programa, ele é, vamos dizer, ele está bem fora dos padrões atuais, na forma de avaliar, na forma de... E nesse sentido, essa conversa inicial que nós tivemos, o programa ele não foi enviado para ninguém no primeiro mês, você não conseguia acesso a ele. O programa está aqui, você quer saber mais? Eu fiz 9 reuniões, além de conversas individuais. A reunião, eu considero reunião, eu fiz basicamente essa apresentação que o Michel traz, contextualizando quais são os conhecimentos, competências necessários, para a partir daí trazer a ideia do programa nosso para eles. Então, eu peguei basicamente o que o Michel traz ali, e essa apresentação que eu fiz de uma forma bem transparente, para eles entenderem onde eles estavam entrando. Porque esse programa não é para qualquer um, não pode ser para um treinador que está começando do zero, porque ele não é capaz nem de refletir sobre a própria prática dele, porque ele não sabe nem o que é o tênis ainda. Então, nós tivemos esse cuidado de conhecer cada uma das pessoas antes dela entrar, inclusive falar, ó, talvez não seja o momento para você entrar, porque você não vai ter, às vezes, maturidade para fazer esse tipo de reflexão dentro do processo. Né? Treinadores que muitas vezes vinham assim, tá bom, mas eu vou me formar, eu vou sair o quê? Eu sou um treinador do quê? De iniciação ou de rendimento? Falei, não, você vai ser perito em planejar, conduzir e avaliar o treino. É isso, você vai para o rendimento e para a participação. É isso que você vai sair sabendo. Né? Então, é uma mudança realmente de paradigma. Você é treinador o quê? Chefe 1, chefe 2? Nada disso. Você vai ser perito em planejar, conduzir e avaliar uma boa sessão de treino, seja no contexto de participação, seja no contexto de rendimento. E a gente vai levar para ele, que eu acho que é muito legal, nós vamos levar para você ambiguidade. Eu vou aqui trazer incerteza para você, não vou trazer certeza nenhuma. Tanto é que muitas vezes chega ali, tá, mas eu estou certo ou estou errado nisso? Calma lá, eu não sei nem para quem está dando treino ainda, vamos conversar um pouquinho mais. Então,
você pode estar certo, você pode estar errado, nessa mesma situação, não sei como é que, precisamos entender o contexto, e é isso que a gente leva. Excelente, cara, excelente, Michel. Acho que eu aproveito essa discussão que a gente está para compartilhar com vocês um pouquinho como está sendo o nosso processo aqui, porque ele está nesse momento, né, das pessoas entenderem o que a gente está fazendo enquanto programa de desenvolvimento de treinadores nesse momento. Então, a gente teve uma primeira turma, né, que foi oferecido o curso, esse curso de iniciação, que é o curso que a gente tem hoje, né, em mãos, que foi um curso aí escrito por mim e pela professora Larissa Galati, né, e aí ele foi inicialmente oferecido em janeiro, eu fiz o oferecimento do curso como professora responsável, e foi um curso oferecido de uma maneira estratégica, porque a confederação pediu que as federações indicassem treinadores estratégicos para participar dessa primeira turma, que elas entendessem como treinadores experientes e tudo mais. E agora a gente está passando por e foi uma experiência muito rica, né? Foi uma experiência muito rica para mim também, né? Acho que talvez foi uma primeira experiência de colocar em prática tudo isso dentro da confederação. E ao passo que inicialmente havia um estranhamento, conforme o curso foi evoluindo, a gente teve feedbacks muito bons da implantação, da primeira turma e da aplicação do curso. Eles ficaram muito surpreendidos positivamente, né, com todo esse alcance que um curso de formação pode ter, e não ficando restrito a disciplinas isoladas, num formato, como o Michel bem colocou inicialmente na fala dele, num formato muito parecido com graduação e tudo mais, né? Quanto que a gente poderia alcançar mais trabalhando com os vários conhecimentos, com as várias competências e tudo mais. E agora a gente está num segundo step, que esses cursos alcançarem, o curso de iniciação alcançará as federações. Então, agora a gente está vivendo um segundo momento de estranhamento, né, ou de um boom de dúvidas, né, então algo que eu tenho trabalhado com os presidentes das federações e com os formadores, que a gente também está formando aí formadores para atuarem nas federações, para ministrarem os cursos, que é natural esse estranhamento, né? E que é natural, e que assim, essa avalanche de dúvidas é natural, né? Thaisa, mas não é, nossa, quanta pergunta, eu falei, normal, né? A gente está passando por um momento de transição, estranho seria se não houvesse esse estranhamento, né? Se todo mundo falasse, beleza, agora eu vou fazer um curso novo, que eu nunca ouvi, nunca fiz no tênis de mesa, e tudo bem, né? Então, a gente tem recebido muitas dúvidas, né? Mas como assim? 3 módulos, e entre os módulos tem avaliação também. A avaliação não é só no final, com a entrega de um projeto final, eu tenho processos avaliativos no percurso, então, por aí vai, né? Então, a gente está nesse momento agora, desse segundo momento de estranhamento, né? Já que a gente estava falando sobre esse ponto. Só um comentário do que você falou, eu gosto de usar uma charge em minhas apresentações, que ele mostra um professor numa sala de aula, com aquelas carteiras todas em filas, a sala toda organizada, e ele fala assim, vocês vão aprender a ser autônomos e inovadores, assim como eu lhe digo. Então, vocês vão ser inovadores da maneira com que eu quero que vocês sejam, ou seja, a gente não tem como inovar apenas reproduzindo. Se a gente for reproduzir, a gente não dá conta de melhorar, trazer algo novo para essas formações. Então, realmente, se tem dúvidas, acho que esse é um ponto de certeza que a gente está fazendo algo diferente, né? Então, acho que é fundamental que realmente hajam dúvidas, porque nada é certo, como o Caio falou, depende do contexto das pessoas, das necessidades daquele ambiente, e as pessoas precisam estar confortáveis ao desconforto. Para a gente aprender e ter uma aprendizagem contínua, a gente precisa estar confortável com o desconforto. Acho que isso é fundamental em qualquer processo, seja de uma criança ou de um adulto. Então, é muito... Eu fiquei pensando, você foi falando, naquela chargezinha de se a gente quer inovar, não adianta reproduzir o que o professor fala. Um exemplo, acho que a gente tem até nesse case específico que você traz da CBTM, né, Thaisa? Eu já estou, vamos dizer, em 3 instituições, e esse processo ele é muito complexo, porque
os próprios formadores, e acho que no início é a forma mais assertiva realmente de iniciar o processo, até pela legitimidade que eles têm no campo, são treinadores reconhecidos pelos pares. E são treinadores, muitas vezes, que têm boas práticas, mas existem, como o Michel colocou no início, competências relativas ao campo acadêmico e ao campo prático. Para você ser um formador de novas pessoas, você tem que entender um pouquinho mais sobre processos de aprendizagem, processos de ensino e aprendizagem relativos à formação do treinador. E aí a gente vê até nações que são consolidadas, né? A gente aqui no Brasil, até pela aproximação do Michel e da Larissa, que né, avançaram no campo aí bastante fora do país, a gente tem uma aproximação muito grande com o Canadá, que é uma das referências. E eles colocando a dificuldade de implementar essas novas propostas, mesmo num local onde isso já acontece, sempre tem esse momento, à medida que vai escalonando, de estranhamento e de uma certa resistência para se implementar um ensino centrado no aprendiz ou no treinador e alavancar isso para as esferas de baixo. Então, realmente é um processo que leva tempo, até porque as próprias pessoas que estão envolvidas não estão envolvidas a full no processo. Ele dá o curso, depois ele vai dar o curso quando? O ano que vem, de novo, talvez? Então, é muito curto para se conseguir mudar uma cultura e mudar uma forma um modus operandi, né? Acho que o que o Caio traz também é bastante interessante, porque muitas vezes a gente acha que nós estamos sempre atrás, né? Que os outros países de ponta, têm processos aí que são lindos, maravilhosos na formação desses profissionais. E teve um artigo muito recente, saiu no mês passado, falando sobre a implementação de um novo paradigma no Reino Unido. E ele fala muito sobre essas resistências. E quando a gente fala em mudança de paradigma, a gente pensa só na sala de aula. Mas não, para que a gente consiga que a mensagem chegue na sala de aula, ela é o último passo. Envolve os gestores, envolve os tomadores de decisão, envolve eles acreditarem que aquilo é possível, eles verem sentido que formar um treinador numa nova perspectiva é fundamental, mas a gente muitas vezes não tem acesso a eles. A gente fica com o treinador na sala de aula. E mudar todo um sistema é muito difícil, porque como eu engajo essas pessoas nesse novo paradigma, os formadores, os gestores, os tomadores de decisão, para que eles consigam realmente entregar um programa de formação mais atualizado. Então, o processo é lento, porque envolve condições políticas e não só técnicas. Então, por isso que é fundamental pessoas como você, que estão hoje assumindo certos cargos dentro das organizações, que têm um poder de influenciar muito maior do que só aquele professor que é contratado para dar um workshop, porque aquilo fica num contexto muito micro, se a gente pensar na estrutura como um todo de uma confederação ou de uma federação esportiva. Não, e acho também, só também pegando um gancho, né, todo esse olhar que, no caso aqui, a confederação teve de implantar esse programa Universidade do Tênis de Mesa, ao qual eu estou liderando hoje, né, por parte da diretoria, da presidência, enfim. Então, como bem você colocou, é toda uma engrenagem, né? E aí que vem as ações para serem consolidadas. E ainda assim, a hora que a gente chega lá na ponta final, a gente vai tendo todo esse exercício também de esclarecer dúvidas, de entender o que deu certo, o que deu errado, vamos mudar na próxima, e assim as coisas vão se consolidando. Então, acho que aí a gente volta para o começo do nosso bate-papo, né? Na hora que a gente falou dos diferentes atores e personagens, né? Acho que eles estão permeando. Mas eu acho que, olha, eu não me cansaria de conversar aqui, porque as anotações foram muito, muito grandes aqui de tudo que vocês trouxeram, mas a gente tem um tempo aqui de programa, e vocês também estão num tempo aí de estar com a gente nessa ação. Eu acho que algo que eu gostaria de trazer na minha fala final, e passo também para as palavras finais de vocês, antes da gente encerrar, é que a gente teve o programa Ciência TMB, ele tem um propósito, né, que é fazer esse link da ciência aplicada a ações dentro do tênis de mesa, né, por isso que ele se chama Ciência TMB, para alcançar, que a ciência alcance nossa comunidade
do tênis de mesa. Mais uma vez eu saio satisfeita do programa, né, que a gente cumpriu esse papel, esse objetivo principal do programa, e mais do que isso, esse programa em específico, a gente fez esse convite ao Michel e ao Caio, que já percorrem há mais tempo que a gente programas de formação e podem nos mostrar perspectivas de como que isso tem acontecido em vários cenários. Então, acho que isso também ficou bastante claro para quem está nos assistindo hoje, né, do quanto que a gente pode aprender com boas práticas, né, porque a gente, muitas vezes, no bom sentido da palavra também, encurta caminhos, né, quando a gente aprende com o que os colegas já passaram, que funcionou e que não funcionou e tudo mais. Então, agradeço muito vocês terem estado aqui com a gente hoje para essa conversa dentro do programa e passo aí para as palavras finais de vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer novamente ao convite, acho que fantástica essas trocas, a gente precisa realmente aprender uns com os outros, o que vocês estão fazendo é algo realmente inovador em nível de confederação, eu acho que é muito próspero o que vocês estão fazendo, até para influenciar as outras confederações. A gente está num mundo de mudanças muito rápidas, não tem jeito, a gente está vivendo uma pandemia e quanto nós tivemos que nos adaptar, aprender coisas novas, um regime de urgência. E o que eu entendo, e talvez deixar um recado para quem está nos assistindo, é que estejam abertos às mudanças. Quanto menos resistente às mudanças, mais fácil nós aprendemos, nós nos desprendemos de crenças que eram de outros momentos, de outras épocas, e que a gente sabe que para chegar a se tornar um profissional competente, expert, inovador, eu preciso aprender continuamente. Então, acho que o meu recado é esse. Abracem a incerteza, vocês têm a oportunidade de uma confederação estar dando suporte em diferentes níveis a vocês, e isso é um privilégio. Então, que vocês tenham aí um caminho de sucesso nesse programa, na Universidade do Tênis de Mesa, e que a gente possa, daqui 5, 10 anos, estar vendo isso como uma referência e exemplo para outras confederações e também para outros países. Obrigado, Thaís. Obrigado, Michel. Caio, suas palavras finais. Acho que o Michel resumiu muito bem, faço as palavras do Michel as minhas, né, e gostaria de reforçar e parabenizar, acho que em um espaço muito curto de tempo você conseguiu implementar muita coisa, e a gente sabe, a gente que está no campo, quão difícil é isso, né, acho que vocês construíram uma rede de suporte muito rápida para os treinadores, por diferentes canais de comunicação, e quanto mais a gente tem feito e trabalhado nessa área, mais certeza, apesar das dúvidas, a gente tem que é esse o caminho, né? Esse caminho mais próximo, esse caminho realmente reconhecendo o treinador como elemento central do processo e o nosso papel como pessoas para facilitar esse caminho e tentar ajudar nesse processo de formação. Tá? Então, parabéns, que esse processo aí continue firme e forte, e como o Michel colocou, que nós não temos dúvidas de que vai ser um case de sucesso, que a gente vai poder se espelhar para fazer outras ações e ver muita coisa que deu certo aí para a gente encurtar caminho. Muito obrigado, Caio. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês, foi bastante rica, bastante valorosa, e para aqueles que estão nos assistindo, o recado final. Esse programa, como vocês sabem, é um programa gravado, então ele vai estrear aí no próximo sábado. Então, qualquer dúvidas, comentários, sugestões, deixem aqui nos comentários, que tão logo a gente responde para vocês. Tá joia? Um forte abraço e até mais para todos. Até!